Olá pessoal, então ontem nós conversamos um pouco, né, no nosso segundo encontro, a gente tirou algumas dúvidas, então surgiram algumas questões e as pessoas estavam comentando que estão com problemas para entender algumas definições de topologia, né? Na verdade são as mesmas definições de todos os lugares que você vai encontrar, todo livro de topologia, seja na reta, topologia no RN, topologia geral, as definições são as mesmas. É claro que se você mudar o espaço topológico, as propriedades podem se modificar um pouco, não as propriedades genéricas, gerais que estão de acordo com a definição, mas sim as propriedades, as coisas mais específicas daquele conjunto, daquele espaço topológico. Então a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre abertos e fechados, tá? No plano complexo. Vou dar um exemplo bem simples. Então, assim, daí você já pode partir para outros, tem que tentar fazer os exercícios da lista, tá? Que eu passei. Então, é sempre importante você saber esboçar o conjunto e depois identificar as propriedades dele. Então, vamos só ver aqui rapidinho. Eu coloquei aqui esse conjunto, que é o conjunto dos números complexos, tais que o módulo é igual a 1. Isso vai dar, se você escrever módulos, toda vez que você vê isso aqui, módulo de alguma coisa igual a um número fixo, isso é uma circunferência com centro na origem. Aqui eu vou desenhar um plano complexo. Então, centro na origem e raio 1, tá? Então, e é fechado, ó. Fechado porque, quando eu quero dizer fechado, inclui a circunferência, tá? Mas é só isso, na verdade, não é nem que inclua, é só a circunferência. O conjunto em questão é essa linha aqui, tá? Não é o que está dentro, não. Se fosse a parte de dentro, estaria escrito assim, ó. A parte de dentro mais a borda. Não é isso, tá? É igual. Então é exatamente esse conjunto aqui. Então esse conjunto eu chamo de C, tá? Então eu quero saber se esse conjunto é aberto, fechado, as duas coisas ou nenhuma das duas coisas, que você pode ter essas possibilidades, tá bom? Então primeiro a gente tem que lembrar o que é um conjunto aberto, tá? O conjunto aberto, ele é intrinsecamente ligado à definição do conjunto fechado, porque um é complementar do outro, tá? Então, se você pegar um conjunto, ele é aberto, se e somente se o seu complementar é fechado. E o conjunto é fechado, se e somente se o seu complementar é aberto. Aí você diz, mas isso é uma definição circular. Senão, vê que aquela história do vende mais porque é fresquinho porque vende mais, o que eu faço? Né? De onde é que eu parto? Então, você tem que partir de algum lugar. A gente, no livro do Geraldo Ávila, em muitos livros, a gente parte frequentemente da noção de aberto, mas você pode partir da de fechado, aí tem que definir aquele conjunto de uma maneira diferente, e aí dizer que o fechado é o complementar do aberto, ou o contrário, eu defini o fechado, você pode fazer isso, tá? Definir o fechado de uma certa maneira, e aí dizer que o aberto é o complementar dele. Então, eu vou partir do aberto. O aberto, o que é um conjunto aberto? O conjunto é aberto se todos... Então, C é aberto se para todo ponto que você tiver do conjunto, Z é ponto interior. Tá? Interior de C. Então, o ponto é interior de C. O que significa ser interior? Tá? Então, uma maneira de você definir, que é a mais comum de se encontrar, é você ter, então, para todo ponto, o ponto ele é interior, se ele tem uma vizinhança em torno dele, e vizinhança significa ter um disquinho aberto, né, uma bola, dependendo da dimensão que você estiver, enfim, mas vamos falar aqui na linguagem do plano. Então, você tem um disquinho aberto centrado nele e com algum raio, tá? Mas que tem que estar totalmente contido no conjunto. Então, alguma vizinhança dele está totalmente contida no conjunto. Então, se todos os pontos de C forem assim, você vai dizer que o conjunto é aberto, tá? E o conjunto é fechado, se o complementar dele, então, no caso, o complementar é o plano complexo tirando ele, tá? Então, se o seu complementar é aberto, ok? Bom, para você verificar se essa curva aqui, ela é mais fácil você verificar que ele é fechado, tá? É mais rápido, você bater o olho. Por quê? Para ser aberto, você pode também tentar fazer o contrário. Para ser aberto, eu precisaria, qualquer ponto dele é um ponto da curva, tá?
eu teria que ter algum disquinho em que todos os pontos do disquinho centrados nesse ponto aqui, qualquer disco que eu centrar nele, esse disco inteirinho tem que estar contido dentro da curva. O conjunto é essa linha preta, tá? Mas isso não acontece, ó. Tem pontos do disquinho vermelho, que eu desenhei aqui, que estão fora da curva e alguns que estão dentro, que pertencem à curva, tá? Então significa que esse conjunto não é aberto. Mas existe um outro jeito mais fácil de você verificar. Veja, uma coisa muito importante é, o fato de um conjunto não ser aberto, não quer dizer que ele seja fechado, tá? O conjunto pode ser nem uma coisa nem outra. Então nesse caso aqui, a gente vai ter ele fechado. Por quê? Porque se você pegar o complementar dele, você vai ver que ele é aberto, é fácil de verificar. Olha só, como é que a gente vai ver? Qual é o complementar dele? É o plano complexo tirando essa circunferência. Então é só, vou apagar aqui, vou deixar tracejado, para dar a entender que eu tirei, então eu tenho o plano complexo todinho, menos essa circunferência, tá? Então o meu complementar vai ser isso aqui, e isso aqui que está do lado de fora, tá? Isso é o conjunto, esse vermelho que eu desenhei, é o plano complexo tirando a curva C, tá bom? Então, dá pra ver que esse vermelho que eu achurei, que ele é aberto, tá? Por que que você sabe disso? Se você pegar qualquer pontinho aqui, vou pegar um ponto, um número Z aleatório, complexo, tá? É só você verificar qual é a distância dele até a curva C, né? Você consegue calcular isso de alguma forma. Quer dizer, existe uma forma tranquila, esse é um exercício de geometria analítica. Aí vamos supor que essa distância seja R. Eu pego um raio menor do que R, tá? Pego um delta com uma metade, por exemplo, do raio. Um disquinho com esse raio centrado nesse Z, ó. Dá pra ver que esse disquinho está totalmente contido no complementar. Ele não tem nada a ver com a curva que eu achurei aqui, eu tracejei, tá? Então, você pode fazer isso para qualquer ponto. Tá? E assim, tem que escrever isso. Eu não estou exigindo isso porque esse curso é um curso de cálculo com variáveis complexas, tá bom? Bom, então isso provou o quê? Se o complementar é aberto, então a curva eu defini aqui, é um conjunto fechado, tá? Então é assim que você verifica se um conjunto, por exemplo, é fechado. É muito fácil você verificar quando ele é fechado. Outra maneira, no plano complexo pelo menos, outra maneira de você verificar seria o seguinte: o conjunto é fechado se ele contém todos os seus pontos de fronteira, tá? No caso ele era assim, ó. Eu vou pintar ele de novo aqui. Tá? Então, o que são os pontos de fronteira? Os pontos de fronteira são aqueles em que qualquer disquinho que você coloca centrado num ponto do conjunto, esse ponto que eu estou dizendo que é de fronteira, se eu pegar esse cara aqui, qualquer disquinho que eu centrar nele, seja aberto ou fechado, vai ter pontos do conjunto e pontos que não pertencem ao conjunto, tá? Então, se você olhar esse disquinho aqui centrado num número aleatório dessa curva, num ponto aleatório dessa curva, esse disco vai necessariamente ter algum ponto que é ele mesmo, e vai ter outros da curva, e vai ter outros que estão fora da curva. Esse conjunto, a gente diz que é a fronteira do conjunto. Então, esse conjunto C, ele é a sua própria fronteira, vocês concordam? Porque todo ponto que você pegar vai acontecer isso. Todo ponto da curva vai ter, um disco centrado nele, vai ter pontos da curva e pontos fora da curva, ok? Então depois eu faço outro vídeo sobre outras propriedades topológicas, tá? Mas eu resolvi falar só sobre aberto e fechado. Então pensa sempre assim, nesse vídeo aqui por enquanto. Então pensa sempre assim, um é complementar do outro. Tem algumas propriedades que podem ser úteis para vocês, por exemplo, que a união de abertos, a união arbitrária de abertos, vou colocar assim, esse aqui é um aberto e esse alfa pode ser um índice num conjunto enumerável ou não. A união de abertos é aberta, tá? É um conjunto aberto, e a interseção finita de abertos, aí vamos supor, você pega de 1 até um certo número fixo, então é também um conjunto aberto. Se essa interseção for infinita, seja ela enumerável ou não, você pode ter problemas. Aí não necessariamente a interseção vai ser um aberto, pode dar outra coisa completamente diferente, tá? Mas essencialmente é isso. Não sei se eu ajudei a esclarecer, eu espero que sim. Tá bom então, pessoal, vamos até o próximo vídeo.